Amém, irmão? Você trouxe a tua Bíblia? Abra comigo aí em Mateus capítulo 4. Nós iremos ler a partir do versículo 2. É apenas o versículo 2 e o versículo 3. Mateus capítulo 4, a partir do versículo de número 2. Se você for achando, vai glorificando o nome do Senhor. Deus colocou uma palavra no meu espírito e eu quero que você me dê de presente hoje a sua atenção. Estamos em um culto de Santa Ceia, culto que nós estamos aqui para sentar à mesa do Rei, ouvir o que Ele tem para nós. Eu já quero declarar sobre o teu agosto, o melhor mês da sua história. Você não pegou, eu vou de novo. Eu quero declarar agosto, o melhor mês da sua história. Eu profetizo, levanta sua mão direita para o alto, eu consagro e nós declaramos o mês de agosto consagrado ao Senhor, os teus dias, os seus meses, as suas horas. Nós profetizamos um tempo de colheita, um tempo de avanço, e agosto se tornando um mês profético na nossa vida. Eu profetizo isso sobre a sua história em nome de Jesus. Se você crê, glorifique o nome do Senhor com as suas palmas aí. Mateus capítulo 4, versículo 2 e o versículo de número 3, diz assim um texto: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Repita comigo, fome. Diga mais forte, teve fome. Versículo 3, o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Eu vou repetir mais uma vez. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve o quê? O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Somente até aqui. Sabe, existe uma palavra no meu espírito e acerca de uma frase que eu vi esses dias que me fez refletir e escrever um pouco sobre aquilo que Deus estava me dando e me entregando. Foi um tempo de muito confronto, aquilo que eu recebi do Senhor, e eu quero que você me dê de presente a sua atenção. Existe uma frase que estava no meu espírito, que essa frase dizia assim: toda tentação nasce de uma fome. E quando eu li essa frase, eu comecei a perceber que toda tentação nasce de uma fome, e essa fome às vezes não estou se referindo apenas à comida. Pode ser que seja fome de ser amado, fome de ter o controle das coisas, fome de ser aceito, fome de prazer, fome de vingança. Existem vários tipos de fome, fome de ser visto, de ser ouvido. E o Senhor começou a falar comigo que toda tentação nasce de uma fome. Às vezes nós temos fome de ser aplaudidos. Enfim, eu descobri que a base de toda tentação é a fome. E eu comecei a estudar sobre isso e perguntar a Deus: o que será que é tentação? E eu comecei a estudar sobre essa palavra. E tentação, irmãos, é tudo aquilo que você pode, mas você não deve. Tentação no mundo espiritual é tudo aquilo que é bom, mas não vem de Deus. E isso é aquilo que o Senhor tem falado ao nosso espírito. Tentação é tudo aquilo que você faz para satisfazer a sua alma agora, mas isso vai te cobrar um alto preço amanhã. E o Senhor começou a ministrar essa palavra no meu espírito. Eu comecei a pedir direção a Deus, o que Ele queria falar conosco nessa Santa Ceia. E em Mateus capítulo 4, a Bíblia descreve com riqueza a tentação que o diabo atuou em 3 áreas na vida de Jesus. Primeiro, ele buscou Jesus transformar pedras em pães. A segunda área que o diabo trabalhou na vida do nosso Cristo foi o reconhecimento. E depois o poder. 3 coisas que Jesus poderia ter: pão, reconhecimento e poder. Entretanto, não era o momento de Jesus ter essas coisas, porque toda tentação nasce de uma fome. A Bíblia diz também em Gênesis capítulo 3, versículo 6, quem conhece de Bíblia sabe dessa história. Quando uma mulher viu a árvore que parecia agradável ao paladar, era atraente aos seus olhos, e ela começou a observar aquilo, além de desejável para ela, ela não podia ter discernimento. Então ela pega o fruto, come, dá ao seu marido, o seu marido também come. E agora você observa que a primeira queda da humanidade não começou com uma guerra. Escuta isso. A primeira guerra da humanidade, a primeira queda que nós temos foi por causa da fome. Ela sentiu fome, e não era só fome de corpo. Porque se ela tivesse fome no seu corpo, ela poderia matar um animal, fazer alguma coisa, um sacrifício, se alimentar por ali. Mas a primeira queda da humanidade foi por uma fome da alma. Ela tinha algo que era reconhecimento. Se Eva estivesse com fome, ela poderia se alimentar de qualquer outra coisa. Mas a fome de Eva era de reconhecimento, autossuficiência, poder. Agora ela queria ser independente. Portanto, o que derrubou Eva não foi a comida, mas foi a fome. Faz sentido isso para alguém nessa manhã?
O que derrubou Eva foi a fome e ela caiu antes de comer. Porque agora ela caiu naquilo que ela não administrou dentro dela. E isso é muito forte porque existe uma fome física e existe uma fome na alma. E o que está fazendo muitos seres humanos cair na terra é a fome por algo que não está preparado para você ainda. A fome de ter algo que não está no seu processo. A fome de querer receber algo que não está no seu kairos, não está no aion ainda. E você busca por coisas que Deus não te permite viver, por ansiedade, por ganância. E Deus está dizendo nessa manhã, toma muito cuidado para não se alimentar de coisas que ainda não é para você. Eu vou de novo. Deus está dizendo para nós, toma muito cuidado para não se alimentar de coisas que ainda não é para você. Eu falei sobre Jacó e Esaú semana passada aqui. Quem estava aqui domingo passado, levanta a mão. Quem não estava aqui domingo passado? Irmãos, por que vocês faltam no culto? Em nome de Jesus, brincadeira. Mas vocês perderam, se você perdeu, vai lá no canal da Carral, lá, meio-dia, tá lá liberado, toda terça-feira. A gente liberou uma palavra sobre isso, porque agora, Gênesis 25, a partir do versículo 29, Esaú trocou o direito da sua primogenitura por causa de um prato de lentilha. Ele chegou com fome do campo. Esaú era perito em caça e agora ele chega com fome e ele não soube lidar com a pressão da fome. E não sabendo lidar com a pressão da fome, ele negligenciou e abortou o seu futuro por conta de um prazer momentâneo. Ele não soube lidar com o desejo de querer aquela coisa. Então, não é o alimento que te faz cair. Pega isso no teu espírito. Não é o alimento que nos faz cair, é a pressa de querer o que Deus ainda não liberou para a minha história. Eu vou de novo. O que me faz cair não é às vezes a pressa, mas é não entender aquilo que Deus liberou para mim. Não é a pressa de querer o alimento, é a pressa de receber o que Deus não liberou para a minha história. Deus está falando com alguém aqui essa manhã. Eu tenho bênçãos separadas para cada um de vocês. Seus olhos não viram, não desceu ao coração, ouvidos não ouviram, mas eu tenho o tempo certo, a medida exata, a estação correta para te abençoar. Porque Deus nunca vai te dar uma bênção para você se perder dele. Todas as bênçãos que Deus te dá vai te aproximar do Criador, vai te aproximar da presença. Levanta a sua mão para receber essa palavra hoje. Eu sinto no meu espírito que Deus não te liberou algumas situações porque não é tempo. O tempo vai chegar e agora Deus está dizendo, não caia na cilada do adversário. Tem porta que eu não estou, tem amizade que eu não estou dentro, tem relacionamentos que eu não estou lá, mas eu estou te dizendo, eu estou te impedindo por livramento e amor pela sua vida. Quem pode receber essa palavra essa manhã? A Bíblia também diz em Êxodo capítulo 16 verso 3 que o povo de Israel queria voltar ao Egito depois de 400 anos. 400 anos de escravidão, agora eles queriam retornar ao Egito. E a grande verdade é porque eles queriam voltar ao Egito, porque lá eles se alimentavam de cebola. Irmãos, quem quer voltar para um lugar por causa de cebola, irmãos? Eu nunca vi isso. Nem a cebola do Outback eu gosto. Eles queriam voltar por causa do pepino, da cebola. Eles queriam voltar por causa... Depois de 400 anos de escravos, eles são libertos. Agora no meio do processo ele está dizendo, mas lá pelo menos tinha cebola. Lá pelo menos tinha pepino, lá pelo menos a gente se alimentava. Aqui não, aqui é só maná, todo dia pão. Todo dia é água. Não estou aguentando mais, então eles queriam voltar por causa da sua fome. E Deus queria ensiná-los que eles não se alimentaram mais de alimentos terrenos. Deus estava alimentando eles de um alimento espiritual. Tem hora que Deus está ensinando para nós, olha, aquilo que a terra tem para te oferecer já não é mais o que eu tenho para você. Porque agora existe um alimento sólido, um alimento que vem do céu, uma palavra que vem como maná. Quando as nossas fomes, pega isso, quando as nossas fomes não são tratadas, mais cedo ou mais tarde ela pode nos derrubar. Sansão caiu por causa do desejo. Davi caiu por fome de prazer. Judas caiu por fome de dinheiro. Saul caiu por fome de aprovação. Jovem rico caiu por fome de segurança. E a minha pergunta é, o que está te fazendo cair? E irmãos, receba essa palavra. Todos esses homens caíram porque tiveram fome, e não conseguiram tratar as suas fomes em Deus. Todos nós aqui temos fome de muita coisa, anseios de viver milagres e bênçãos que nós oramos para ter. Mas eu quero te falar isso, se você não pegar a sua fome, levar até o altar do Senhor, crucificar a sua fome no altar, isso pode se virar uma maldição para você. E Deus está dizendo, eu tenho algo, eu tenho uma bênção preparado para aqueles que me amam, mas vai ser no tempo certo, na hora certa. Crucifica a sua fome no altar, crucifica a sua fome na presença de Jesus, porque eu vou te honrar na terra. Quem pode receber essa palavra hoje? A Bíblia diz que Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Essa palavra é muito forte.
Quem levou Jesus para o deserto foi nada mais, nada menos do que o nosso amigo Espírito Santo. Foi ele que levou Jesus para o deserto para ser tentado. O Espírito levou Jesus para ser tentado. Olha o texto. Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que Jesus teve fome. A Bíblia diz que Jesus não teve sede. Ele teve fome. Quando ele sentiu fome, a Bíblia diz que então o diabo se materializou na frente dele a fim de tentá-lo. Pensa essa cena. Jesus está sozinho no deserto, 40 dias com fome. E quando no 40º dia ele sente fome, o diabo se apresenta para ele. Esse era o cenário que ele estava vivendo. Um cenário que estava sozinho, uma fome interna. E naquele momento a fome era de comida. E quando eu estava lendo esse texto, veio uma dúvida no meu espírito. Por que será que o diabo só tentou Jesus no momento da fome? Eu fiquei perguntando e brigando com o texto. Por que será que o diabo só tentou Jesus no momento da fome? E o Espírito Santo me disse: porque o diabo não tem pressa. O diabo não tem pressa. Ele ficou observando, como se fosse assistindo uma série chamada Deserto. Jesus no dia 1 andando sozinho, no segundo dia caminhando. O diabo está sentado no sofá comendo pipoca, vendo a cena. Mas no 40º dia, quando Jesus teve fome, então ele falou: agora chegou minha hora. Vou pegá-lo de guarda baixa. Vou pegá-lo agora, porque agora ele está cansado. O diabo não atacou Jesus no início do jejum. Presta atenção no que Deus está falando conosco aqui. O diabo não atacou Jesus no início da guerra. Ele foi silenciosamente assistindo os 40 dias. E foi isso que aconteceu. O diabo viu tudo, mas apareceu no último dia, quando Jesus já estava com seu corpo debilitado. Porque o diabo só precisa de um dia para testar a sua estrutura espiritual. O diabo só precisa de um dia da sua fraqueza para testar se você é crente ou você não é crente. O diabo vai esperar pacientemente. Ele tem um dom da paciência. Ele vai esperar, ele vai aguardar, ele vai observando, ele vai vendo o seu cansaço, ele vai vendo até onde você pode caminhar. E no dia que você não suporta mais, ele se apresenta para você. O texto é muito claro. O diabo se aproxima dele depois que estava no final do seu jejum, que estava com fome. Então o adversário se aproximou, porque o diabo sabe, irmãos, que aqueles que não sabem lidar com a sua fome, mais cedo ou mais tarde vai trocar o pão do céu pelo pão do prazer. Eu vou repetir. O diabo sabe que mais cedo ou mais tarde, quem não se alimenta do pão do céu vai se alimentar do pão do prazer. Mas nessa manhã existe uma palavra profética, porque nesse momento, versículo de número 3, o diabo se apresenta dizendo: se tu és filho de Deus, se tu és, manda que essas pedras se transformem em pães. O diabo estava dizendo para Jesus: olha, se você é poderoso, sai desse processo que você está vivendo. Se você tem poder de verdade, sai desse lugar. Isso é que o texto está dizendo. Alimente-se do seu jeito, faça o que você quiser. Usa o seu dom para aliviar a sua dor. Usa o seu chamado para aliviar. Faça do seu ministério uma profissão, não uma missão. Era isso que o diabo estava falando para Jesus. Transforme as pedras em pães, supra a sua carência. Você pode, você é Deus. Supra a sua necessidade. Olha que texto incrível, que é um segredo poderoso que a Bíblia está nos contando, porque essa foi a tentação de Jesus, e conosco será da mesma forma. Ele vai olhar para nós dizendo: olha, você pode, sai dessa carência. Ele vai te atacar naquilo que o seu corpo sente, naquilo que a sua alma deseja. Irmãos, e às vezes isso é muito forte, porque quando falta discernimento, a oferta que chega para nós parece ser de Deus. Porque naquele momento, comer poderia ser uma bênção, se alimentar poderia ser uma bênção, mas nem toda oportunidade que vem no que você sente é de Deus. Eu vou de novo, Deus está falando conosco aqui. Nem toda oportunidade que se apresenta para nós tem Deus no meio, mas Deus vai te mostrar que tem hora que a porta você tem que dizer não, por causa do seu propósito. Tem muitas coisas que estão acontecendo na sua vida porque você disse sim e não teve discernimento espiritual para saber aonde Deus queria te levar. Mas nessa manhã Deus está dizendo: rebata, combata essa seta maligna com a palavra do Cristo. Combata essas setas malignas com a palavra do Senhor. O diabo disse: prova que você é filho. Se você é filho, você tem direito.
Porque, irmãos, isso é forte. Eu queria que você, se você está com o seu bloco de notas, anota essa frase: o pão errado vira armadilha. O pão na hora errado vira uma tentação que você não estava preparado para viver. Talvez hoje a sua fome não seja de pão. Talvez hoje a sua fome seja de respeito no casamento, reconhecimento ministerial, seja de justiça onde você trabalha, seja de um acolhimento emocional. Talvez a sua fome seja de algo nesse sentido. E talvez aquilo que é lícito, mas se é na hora errada, não é de Deus. Às vezes o que você está buscando é lícito, mas se for na hora errada, não é de Deus. E Deus está nos ensinando essa manhã. Pega essa palavra. Não é porque você está no deserto que você vai ceder às suas fomes. Levanta a sua mão para receber essa palavra. As suas carências, as suas necessidades. Não é porque você está num deserto vulnerável que você vai ouvir o tentador. Não, Jesus venceu a tentação pela palavra. O diabo disse: transforma a pedra em pães. Mas Jesus levantou uma palavra dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de levanta a sua mão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu vou vencer na palavra. Então profetiza: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem crente cheio da palavra do Senhor aqui essa manhã. Jesus rebateu Satanás usando a palavra. Ele rebateu usando as escrituras. Jesus não fez um podcast com o diabo. De onde você veio? Qual é o seu nome? Quem te enviou? Ele só usou a palavra. Porque para muita coisa, muita situação da nossa vida, eu tenho que responder só assim, ó. Não, você não pegou, vou de novo. Para muita guerra não tem que ser a sua voz, tem que ser a palavra. Para muita guerra não tem que ser a nossa justiça própria, tem que ser a palavra. A palavra vai à frente, a palavra é o filtro, a palavra rebate, seta maligna, é a palavra, é o poder da palavra. E Deus está nos enchendo nessa manhã do poder da palavra. Levanta a sua mão para receber autoridade. É a palavra. Jesus usou de forma proposital a palavra do Espírito, mesmo no deserto. No deserto você vai usar a palavra de Deus. Quem recebe essa palavra hoje? Mesmo com fome, mesmo sozinho, Jesus está cheio do Espírito Santo. Mesmo com fome, sozinho, Ele está cheio do Espírito Santo. Olha a importância de você ter a palavra, porque quando você entra no deserto com a palavra, não importa o tamanho da luta, o tamanho da tentação, você carrega a palavra. Irmãos, isso é muito forte, porque às vezes você não está entendendo o contra-ataque do diabo. Você não está usando a palavra como escudo, e você precisa usar a palavra como arma de defesa. O diabo está contra-atacando Jesus, e ele está se defendendo com a sua palavra. Irmãos, ele não está usando palavras filosóficas. Ele não está usando PNL, coaching, para poder mudar aquilo que o diabo está fazendo. Ele está usando a palavra de Deus. Simplesmente a palavra de Deus. Eu vou repetir para você: simplesmente a palavra de Deus. Deus está falando conosco: se encha da palavra. Porque quando o diabo se apresentar para você, não vai ser o pastor que vai interferir, não vai ser o líder que vai interferir. Quando o diabo se apresentar para você, vai ser o tanto que você é cheio da palavra de Deus. Oremas. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui nessa manhã. Levanta a sua mão. Deus está te dando autoridade, maturidade espiritual. Ei, irmãos, você carrega poder, e você vai saber a hora certa de usar esse poder. Eu posso transformar pedras em pães. Eu posso transformar pedras em pães. Isso que o Senhor Jesus estava falando. Mas Ele não iria usar da maneira errada. Porque quando você tem identidade de filho, pega isso no teu espírito. Quando você tem identidade de filho, você não precisa provar nada para ninguém. Você sabe quem você é. Quando você tem identidade de filho, você não precisa mostrar para ninguém o que você carrega. Não, mas eu vou fazer isso para as pessoas saberem quem eu carrego. Eu vou forçar a barra para as pessoas reconhecerem o meu ministério, o meu valor. Quem sabe quem é, não precisa provar nada para ninguém. Eu vou de novo. Quando você sabe o que você carrega, nem na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, às vezes o diabo vai querer que você force a barra. E ele está dizendo: olha, prova que você é um bom pai, prova que você é um bom marido, prova que você é um bom líder, prova que você é um bom pastor. Mas você não precisa viver de justificativa, porque quem te conhece
conhece não precisa da sua justificativa. E o céu está dizendo: eu te conheço. Quem te conhece não precisa de justificativa. Quem remaço. Eu quero ouvir quem está cheio do Espírito Santo aqui essa manhã. Quem está cheio da palavra não precisa se justificar para nada. Eu não preciso transformar pedras em pães no meu casamento para ter valor nele. Eu não preciso forçar as situações para ter reconhecimento da minha vida. Fala para a pessoa que está perto de você: se você sabe quem você é, você não precisa provar nada para ninguém. Era para você dar um glória a Deus aí. Eu vou forçar a porta do ministério para me enxergarem, não precisa. Eu vou provar o meu valor, não precisa. Deixa que o céu está vendo a tentação e ele vai te servir na hora certa. Deixa que o Pai te vê no escuro, no secreto, você e ele. Oh, eu estou sentindo a glória de Deus aqui. O diabo continua. E agora a tentação não é transformar pedras em pães, mas ele vai para um novo nível. Versículo 6. Ele diz: se és filho de Deus, se lança daqui para baixo. O diabo o transporta e vai junto com Jesus até um lugar alto. E o texto diz: se você é filho, pula, porque está escrito. O diabo sabe da palavra mais do que nós. Está escrito: pula daqui, porque os anjos vão vir te buscar. A Bíblia diz: os anjos vão te segurar. Só que o problema não era o pulo, porque o diabo queria que Jesus usasse sua fé como vitrine, como palco, para falar: tá vendo? Eu tenho poder. Tá vendo? Eu tenho autoridade para convocar os anjos e os anjos estar aqui ao meu lado. Mas nesse momento isso é muito impressionante, porque Jesus, meu Deus, isso é muito poderoso. Ele libera uma outra palavra sobre a seta que veio do inferno. O diabo, irmãos, escuta isso. Ele está dizendo: você precisa de mais reconhecimento. Pula daqui. Os anjos vão te servir, mas quem sabe quem é filho não precisa de aplauso. Quem sabe que é filho não precisa de show. Quem sabe que é filho não precisa de plateia. Quem sabe que é filho, usa a palavra no secreto, vence guerras que só você e Deus sabe. Você não precisa que as pessoas olhem para você e falem: olha a autoridade dele. Não, mas Deus está dizendo: você não precisa provar nada para a multidão, nem para a plateia. Jesus vai usar a palavra de Deus dizendo: não ponha o Senhor, o seu Deus, à prova. Ei, usou a palavra de novo. Onde estão os filhos de Deus aqui nessa manhã, que não vão provar nada para ninguém, mas vão ter intimidade com a palavra, com a palavra, com a palavra. Levanta a sua mão e glorifica o nome de Jesus aqui. Levanta as suas mãos um pouco. Se encha da palavra, ela que te sustenta. É um alimento sólido. É uma comida sólida, que na hora da tentação, da prova, eu tenho a palavra comigo. Guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quem tem a palavra, glorifica o nome de Jesus. Oremas. O diabo tem mais uma ideia. Ele leva Jesus ao alto monte, e agora ele vai tentar usar Jesus, vencê-lo na sua cobiça. O diabo levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse: tudo isto te darei se prostrado me adorar. Olha os reinos, tudo isso eu te dou se você prostrado me adorar. Tentou transformar pedras em pães, não deu certo. Tentou mostrar para Jesus que ele poderia ter uma proteção que ainda não era o momento. O diabo é inteligente. Ele vai tentar te dar um reino sem renúncia, um reino sem cruz. Está vendo isso? Eu te dou. Está tentando tocar na ambição do homem. Isso é o diabo.
É dessa maneira que ele trabalha. Ele mostra, olha, o que você sempre quis, eu posso te dar. Posso te dar fama, posso te dar dinheiro, posso te prosperar, posso fazer as coisas mudarem na sua história. Basta você me adorar. Basta você fazer o que eu quero, eu te dou tudo, porém você me adora. Basta você parar de cultuar, basta você parar de louvar, basta você parar de ir para a igreja, parar de sacrificar, parar de ler a Bíblia, parar de ter santidade. Eu te dou tudo, mas para de fazer isso. Para de dizimar, ei, para de fazer as coisas espirituais que eu te dou ao mundo. É só você parar de ouvir o evangelho que eu vou abrir os seus caminhos. Isso é como o diabo trabalha. Abra mão daquilo que você carrega e eu te darei o mundo inteiro. Se você fizer isso, eu te dou, mas você tem que simplesmente me adorar. Então tudo que você precisa, eu tenho. Aí Jesus olha para ele e fala assim: ah, rapaz, comigo não. Comigo não, porque você é mentiroso, 171. Não, você tá me prometendo coisas que você não tem. Você está me prometendo tudo que você falou. O meu pai é dono. Você está me prometendo uma coisa que você não tem o poder para me dar. Ei, aqui não, Satanás. Você está prometendo o que você não pode cumprir. Então Jesus levanta a voz dizendo: retira-se de mim, Satanás, pois só o Senhor prestará culto. Somente a Ele eu dou honra, glória e todo louvor. Onde estão os que vieram adorar a Deus aqui? Onde? Mostra para o mundo espiritual que você veio para adorar. Não por dinheiro, não por fama, não por bênçãos, mas nós viemos aqui nessa manhã simplesmente para exaltar o Rei dos Reis. Afastai de mim, Satanás, porque só ao Senhor, o seu Deus, prestarás culto. Somente a Ele. Meu irmão, eu fico feliz de ver tanta gente aqui hoje, porque nossa igreja a gente não promete nada para ninguém. A gente não está aqui revelando RG, CPF, prometendo chave de casa. Não estamos aqui prometendo emprego. Não estamos aqui prometendo vida rica na terra. A única coisa que nós estamos apresentando aqui é um Jesus vivo, santo. E as pessoas estão aqui para ouvir o evangelho. As pessoas estão aqui porque querem buscar a glória de Deus. Mostra para o inferno hoje que dinheiro não te ganha, emprego não te domina. O que te domina é a causa do evangelho. Adore o nome de Jesus comigo aqui. Oh, Rebanaiasui. Oh, Serebarabase. Oh, Arabasui Deremanaraba. Oh, oh, Rebasui Deremanaraba. Adore, 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 adore. Levanta a sua mão e dá um glória a Deus aí do tamanho da sua fé. Quem veio adorar a Ele, adore. Com as suas palmas, com o seu aleluia, com o seu glória a Deus. Exalte o nome de Jesus essa manhã. Ao Senhor a honra, a glória e todo louvor. Que glória, que glória. O diabo coçou a cabeça e falou: rapaz, isso aí está preparado. Deu ruim. Está no deserto, mas está com óleo na cabeça. Está no deserto, mas está santificado. Ele está no deserto, mas está cheio da palavra. Está meditando na palavra e no jejum não vai dar. Aí a Bíblia diz no versículo 11: depois de tudo isso, então o diabo o deixou. Oh, glória! Oh, aleluia! Glorifica o nome de Jesus aí! E tem uma parte mais linda ainda, que aí tem uma vírgula. E depois da vírgula a Bíblia diz que então os anjos vieram
os anjos vieram e o serviram. E você vai entender o mistério, porque quando eu cheguei na porta ali, o pastor Márcio me deu um abraço chorando. E ele olhou para mim e disse: você crê que tem anjo acampado do seu lado? Eu olhei para ele e falei: você não tem nem ideia do que você está falando. Porque Deus está usando a sua vida para confirmar o que Ele falou comigo. Porque depois da prova, os anjos vão chegar para nos servir. Os anjos estão eu estou sentindo a comitiva de anjos aqui nessa manhã. Eu estou sentindo Deus liberando anjos. Porque depois da prova, tem anjos se servindo. Depois da luta, tem anjos servindo. Levanta a sua mão nessa manhã. Levanta a sua mão. Quando você recusa o pão errado, os céus descem para te servir com o pão certo. Quando você abre mão daquilo que não é para você, o céu desce e te entrega o que Ele tem preparado para a sua vida. Depois da fome tem um banquete. Depois da batalha vem um refrigério. Jesus existiu e os céus responderam. Irmãos, escuta isso: anjo não serve quem cede. Anjos não servem quem barganha. Eu vou de novo: anjos não servem quem desiste. Anjos servem quem suporta e vence. Anjo não vai servir quem desiste no meio do caminho. Anjos vão servir aqueles que estão suportando e resistindo. Quando você recusa o pão errado, a oportunidade errada, a pessoa que não era para você, aquela porta que você pensou que era, mas não era. Quando você vence a tentação sexual, quando você vence aquela tentação moral, aquilo que era para destruir sua família, quando você luta para não comer o pão errado, para não tomar posse do que não é para você, os céus liberam o pão certo, a medida certa, a oportunidade certa. Levanta a sua mão mais alto que você pode, porque talvez você entrou aqui dizendo: eu estou renunciando e não estou vendo nada acontecer, estou servindo a Deus e está piorando. Não está piorando, é Deus abrindo os seus caminhos, porque em breve os anjos existe um banquete pós-deserto. Existe uma mesa pós-luta, e hoje estamos à mesa. Hoje tem uma mesa preparada para nós aqui essa manhã. Existe um banquete pós-deserto. Existe um banquete pós-perseguição. Existe um banquete pós-calúnia. Existe um banquete pós-divórcio, pós-traição, pós-perseguição. Se você suportar o processo, existe um banquete preparado. Eu vou de novo, você não pegou. Se você suportar o processo, existe um banquete. Preparas uma mesa perante mim na presença dos homens. Unge a minha cabeça com óleos e o meu cálice ele vai transbordar. Suporta. Seremaço. Existe uma mesa pós-deserto. Existe uma mesa pós-deserto. 1 Reis 9 diz que Elias está agora debaixo da árvore e ele está dormindo. De repente um anjo, eu gosto dos anjos, por isso que esse foi forte, rapaz, meu Deus. Como é que pode? O pastor Márcio é profeta mesmo. Eu falei: rapaz, o que esse homem está falando para mim, rapaz? Você crê que os anjos estão do seu lado? Oh, como é bom estar num ambiente espiritual. Como é bom saber que você não está sendo guiado pelo seu coração. Oh, Ramasui. Levanta suas mãos um pouco. Rabasui que teremanarabas. Oh, Rabasui.
Ele é digno de tudo. Oh, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo Deus tocando, liberando anjos à nossa volta. A Bíblia diz que de repente um anjo tocou em Elias e disse: levanta e come. Elias olhou ao redor, junto à sua cabeceira havia um pão assado sobre brasas, uma jarra de água. O anjo disse: se alimenta. Então ele comeu e voltou a dormir. Depois novamente o anjo chega dizendo: olha, tem algo preparado, coma, porque a sua viagem é grande. E Deus está dizendo isso para nós essa manhã. Eu preparei um pão quente, porque eu sabia que alguns dos meus filhos, quando passarem por aquelas portas, entrariam aqui com o pensamento de desistir. Mas Deus está dizendo: o anjo está aqui te entregando um pão fresco. O anjo está aqui te entregando uma água que vai saciar aquilo que você está precisando. Deus está te trazendo aqui nessa manhã porque sabia que você já não estava aguentando mais. Deus está trazendo água para você se alimentar. Ei, eu vou passar pelo vale, o vale é de sombra da morte, mas o texto diz que depois do vale tem uma mesa, depois da sentimento de depressão tem um banquete. Hoje ninguém quer passar mais pelo vale, hoje ninguém quer passar mais pela sombra da morte. Todo mundo já quer ir direto para o banquete, mas ainda no mundo espiritual tem processo. Se eu passar pelas águas, as águas não vão me submergir. Se eu passares pelo fogo, o fogo não me queima. Se eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que 1000 caiam do meu lado, 10.000 caiam à minha direita, eu não serei atingido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente Escuta, a geração hoje não quer mais passar por processo. Todo mundo quer banquete, mas ninguém quer vale. Geração reborn. O que é uma geração reborn? Já viu aquele bebê? Eu não acreditei, até hoje eu não acredito que isso aconteceu. Parece que foi um surto, né? O pessoal cadastrando o nome do bebê. Meu Deus. Ninguém quer processo. Eu só quero um bebê que não me irrita. Eu só quero algo que não me estresse. Geração fraca. Geração de plástico. Geração que não suporta nada. Geração de porcelana, não suporta a luta. Primeira luta, vou sair da igreja. O pastor falou um pouquinho mais firme, vou sair da igreja. Geração fraca. Geração reborn, não pode me confrontar. Se me confrontar, não é mais um lugar aqui para mim, não é mais. E vai ficar procurando de igreja em igreja até eu encontrar um lugar que ninguém vai poder confrontar. Mas enquanto tiver Bíblia, enquanto tiver Evangelho, vai ter que ter confronto, vai ter que ter luta. A mulher não pode nem reclamar um pouquinho, vou divorciar. O marido tem uma crise financeira e já joga na cara, você não presta. Geração de plástico. Geração reborn. Mas hoje, essa geração está repreendida no nome de Jesus. Porque eu estou pregando para crente maduro aqui. Levanta a sua mão. Segura firme. Porque o vale da sombra da morte me prepara para o banquete eterno. É as águas batendo nos lombos que vai me preparar para o milagre. É eu passando pelo fogo, pela crise, pelo vale, mas Deus está comigo. Eu suporto, eu resisto, eu suporto. Levanta suas mãos, você resiste. Resiliência, você suporta. Autoridade, maturidade. Segura firme, porque o vale da sombra da morte é passagem, mas o banquete é eterno, é eterno. Glorifica o nome de Jesus.
Jesus entrou no deserto, Lucas 4:1. A Bíblia diz que ele entrou no deserto cheio do Espírito Santo. E Lucas 4:14, se você ler o texto, vai dizer que agora Jesus saiu cheio do poder do Espírito Santo. Porque é capaz de você ser cheio do Espírito Santo e não ter autoridade do Espírito. Eu vou dizer algo, isso vale um glória a Deus. A tentação transforma a unção em autoridade. Quando eu resisto à tentação, a unção que eu tenho vira autoridade. Por isso, unção sem tentação não é nada. Porque até Jesus, o homem mais ungido da terra, o homem mais ungido da terra teve que passar pelo vale. Teve que ser tentado na sua identidade. Teve que ser tentado na sua ambição. Teve que ser tentado para uma hora sair cheio, não apenas do Espírito, mas do poder do Espírito Santo. Ei, você pode ser cheio e você pode ter autoridade. No dia que cai um demônio, você não pode ligar para mim e dizer: pastor, vem aqui. Não, você também está cheio e tem autoridade. Autoridade não é para filho, autoridade é para todos os filhos de Deus. Oh, remanaiasui. Autoridade e ser cheio do Espírito Santo é o que você pode ser. Quem resiste à tentação recebe habilitação para operar em um novo nível. Oh meu Deus, eu estou sentindo a glória de Deus. Por isso que quando os discípulos voltam para Jesus em um certo texto, eles voltam tristes, dizendo: olha, nós não conseguimos expulsar os demônios. Aí ele olha para os discípulos e fala assim: tem certo tipo de demônio que não é só qualquer tipo de oração e jejum. É um nível de tentação para habilitar a sua unção. Sabe por que tem muitos demônios que não submetem àquilo que você fala? E você fala no nome de Jesus, sim, mas os discípulos não tinham passado pela tentação. Pedro, antes da tentação, ora e demônio não sai. Mas depois que ele passa pela prova de negar, de olhar para Jesus, e Jesus fala assim: Pedro, você não entendeu nada. Quando você se converter, você entende. Ele nega 3 vezes, e depois que ele volta, ele pergunta, o próprio Cristo pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Tu sabes. Elevou o nível de tentação, suportou. E agora o Pedro que orava não saía demônio. A Bíblia diz que agora ele vai pregar o Evangelho depois da tentação. E a Bíblia diz que a sua sombra cura. Ele abre a boca e 3.000 almas se convertem. Por quê? Porque uma coisa é ser cheio e outra coisa é ter o poder, a habilitação do poder de Deus. E o que habilita é luta, é tentação, é prova. Quanto mais provado, mais unção. Quanto mais luta, mais glória. Quanto mais tentação, maior é a unção de Deus para você. Hoje eu vim pregar para quem está resistindo, para quem está renunciando. E Deus está dizendo: enquanto você renuncia, eu te encho do meu poder. Quem pode receber essa palavra, glorifica o nome de Jesus. Tem gente que está sendo provado, tentado, mas eu tenho uma boa notícia: não vai acabar assim. Fala para a pessoa que está perto de você: não vai acabar assim. Era para você dar um glória a Deus aí com um sorriso no rosto. Levanta a sua mão aí para me profetizar uma palavra. Estou encerrando, a gente vai ceiar. Você vai sair melhor desse deserto. Deus vai preparar uma mesa de honra depois dessa luta. Levanta as suas mãos. Deus vai preparar uma mesa de honra no seu casamento, no seu ministério. Deus vai preparar recurso. Deus vai restaurar o seu sorriso. Deus vai aumentar o nível de resistência. Oh, Rema, levanta a sua mão. Você vai resistir e as renúncias vão valer a pena. Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com gritos de alegria. Colherão com gritos de alegria. Será que você, pela fé, já pode dar um grito do tamanho da sua fé nessa manhã? Santo, Santo, Santo.
Ele era 100% homem, mas era 100% Deus. Foi tentado como 100% homem, mas a Bíblia diz que os anjos serviram. E depois ele saiu para cumprir o seu ministério. Ele sai mais forte do que entrou no deserto. Meu Deus, isso é muito forte. Ele sai mais forte de como entrou no deserto. Porque agora quando ele sai do deserto, ele vai lutar com o diabo em outro patamar. Agora os demônios já obedeciam a Cristo. Agora já era outro nível. Porque quando Jesus chega em Gadara, de longe eles estão gritando: o que você quer comigo aqui? Já me venceu no deserto e agora quer me vencer de novo. O que você quer? E os demônios saem do corpo do homem, pulam nos porcos a metros de distância de Jesus. Porque o homem que vence o homem que vence o diabo no deserto vai vencer o diabo na cidade. Vai vencer. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. O diabo ficou desesperado, porque já tinha apanhado no deserto. Eu fico imaginando o diabo dizendo para os seus demônios: já me bateu com fome no deserto, o que esse homem alimentado pode fazer comigo na cidade? Quem é você? O que você quer comigo? Se ele me venceu com fome, o que ele pode fazer hoje? Por isso, aonde os demônios chegavam, reconheciam a autoridade que existia no nome de Jesus. Aonde Jesus chega, os demônios tremem. Aonde Jesus chega, os demônios tremem. Oh, rebassui. Levanta a sua mão. Reage. Levanta a sua mão. Me ajuda. Os demônios tremem no nome de Jesus. Autoridade. Resiste a luta. Oh, receba o poder de Deus agora. Levanta as suas mãos. Receba o poder de Deus agora. Autoridade. Agora. Levanta as suas mãos. Autoridade. Shacatarabas. Hoje o que te amedronta, amanhã será amedrontado por você. Hoje eu vim pregar para quem quer se revestir de autoridade. Eu quero orar por você baseado em Mateus capítulo 10, que diz que nós receberemos poder para expulsar demônios. Receberemos poder para curar doentes, ressuscitar mortos, purificar leprosos. Escuta, serpentes e escorpiões não vão causar mal algum na gente. Por que você acha que quando Paulo foi picado por uma serpente em Malta, a picada da serpente não fez mal para ele? Porque a picada não era mais forte do que ele carregava dentro dele. Ele não estava só cheio, ele tinha poder do Espírito Santo. E isso é poderoso, porque essa semana eu tive um sonho que uma cobra se enrolava na minha mão com uma pessoa. Estava na casa dessa pessoa, e essa cobra picava minha mão, e eu olhava para ela e falava assim: vou morrer. E no sonho o próprio Espírito me dizia: você não vai. Porque serpentes não vão causar dano para quem está cheio do poder do Espírito Santo. Eu vim orar por você hoje. Baseado nesse texto, eu quero ungir você que quer poder e autoridade para resistir à tentação e algumas setas que estão vindo sobre você. Se você deseja, sai do seu lugar e vem aqui nesse altar que nós vamos orar por você hoje.